Aí estamos nós, Olá, ao vivo. Eduardo. Olá, Rafa. Boa Tudo em noite. ordem? Boa noite. Que bom, pá. É um privilégio poder contar contigo aqui. Ora, esse é um privilégio para mim também poder trocar aqui uma conversa contigo também de meia horinha. Sim, sim, sim. Acho que Vais vai ver, vai ser passar interessante muito para os dois. rápido. Muito. Sabes, Rafa, eu estava a ver o teu perfil, aliás, já nos conhecemos um pouquinho em termos de trabalho, e o teu maior projeto neste momento, ou que tem mais visibilidade, é a Ignição do Teu Talento, que é um Certo? projeto de alguma audácia, tendo em conta que o teu core é tornar este país mais próspero, mais saudável financeiramente, inspirado para ser um país melhor. É isso, não é? Certo, certo, é exatamente isso. Portanto, eu tenho uma visão de tornar Portugal um país mais motivado, consequentemente mais produtivo, consequentemente mais rico, não é? Financeiramente falando. Isto porque eu estive a viver fora, tenho vários amigos que trabalham fora e a razão pela qual eles não cá estão muitas vezes tem a ver com a componente financeira. Mas para lá chegar é preciso de construir, no fundo, a estrada, não é? E então eu estou, de uma certa forma, a tentar ser um catalisador nesta jornada que Portugal tem que correr e os portugueses têm que correr para conseguir atingir isso. E esta visão nasce um bocadinho da minha necessidade durante a minha carreira, porque eu sempre fui empreendedor, sempre fui empresário, já tive empresas, vendi empresas, continuo a ter empresas, para além da ignição do teu talento. A ignição do teu talento é assim uma paixão, no fundo é um canal que me permite expressar a minha arte, por assim dizer. E, e uma das coisas que eu me apercebi nesta jornada empreendedora, não é? É que de facto tu tens de tornar um líder muito eficaz. Tu tens que ser capaz não só de fascinar pessoas, tu tens que ser capaz não só de as inspirar, mas tu tens que ser capaz de as colocar a executar com excelência, mesmo quando tu não lá estás. É E perfeito. essa é a parte mais complicada. E portanto, a minha obsessão nos últimos anos tem sido com isso, como é que eu consigo fazer isso? E hoje em dia estou, digamos assim, cheguei a um nível onde eu quero começar a ajudar também outros líderes a fazerem o mesmo. Agora conta-me aí, Rafa. Tu és daqui da cidade do Porto e tu tens quantos anos? 88? Tenho 29. Tens 29 29. anos e a garra toda. Tu já viveste fora do país, é um ponto que vamos tocar nesse tópico. E, mas o que é que te faz ver aos 27, porque acho que foi nessa idade que começou a ignição do teu talento, certo? Foi em janeiro do ano passado, portanto 28 já. 28 já. Exatamente. O que é que te faz pegar neste projeto, sabendo que tu já tens outras empresas também? Porque, assim, com 29 anos, vários projetos de empresas, acabaste de afirmar, algumas já vendeste, já começaste de Uhum. novo. Certo. Normalmente, há muita gente que aos 29 ainda está a pensar acabar o curso e, eventualmente, começar a... O que é Certo. que gerou em ti? Quando é que tu começaste esta jornada de empreender? Aos 18, aos 13, aos... Eu acho que na verdade comecei desde que me lembro, porque às vezes as pessoas. É engraçado que às vezes as pessoas à minha volta, e certamente também conheces pessoas assim, não sabiam o que é que queriam fazer com a vida. Criança, eu tenho fotografias minhas sentadas, portanto, fotografias minhas com 3, 4 anos de idade, sentado numa secretária, com papel e com uma caneta. Tenho outras fotografias minhas, assim, com a boca, obviamente não estava a fumar, a ler um jornal, e isto tinha tipo 5, 6 anos de idade, e portanto sempre quis ser empresário. Tenho uma figura forte na minha família em termos empresariais e, portanto, sempre me fascinou muito, sempre me inspirou muito e sempre quis, no fundo, seguir um bocadinho aquele caminho. Juntando a isso uma série de acontecimentos marcantes na minha vida e fazer parte de uma turma muito competitiva quando era mais jovem, uma turma competitiva boa academicamente, Aonde? no desporto também, no OBS, aqui no Porto, Sim. no Porto British School. E de facto, essas coisas todas fizeram com que eu já quisesse isto desde muito novo. E a minha primeira empresa nasce com 21 anos de idade. Decidi não fazer a tese do mestrado, com muito desgosto da minha mãe, da minha avó, que até hoje perguntam onde é que está essa tese, que ainda não apareceu. Mas sempre tive esse bichinho dentro de mim, de ser empreendedor. 21 anos de idade, a primeira empresa. O que é que faz um jovem de 21 anos, no fundo, querer empresa? Certo. Agora perdi-te aqui momentaneamente. Estás aí, Rafa?
Estou aqui, estou aqui. Repete só a pergunta, se faz favor. O que é que faz um jovem de 21 anos querer abrir a primeira empresa? Qual é o sonho dele com essa idade? Porque hoje, se fores refletir, se fosses abrir hoje a tua primeira empresa, não seria se calhar o mesmo objetivo. Já terias outra coisa em mente. Sem dúvida, seria algo totalmente diferente. Eu acho que naquela altura era a oportunidade de poder estar a participar na estratégia da empresa, a desenvolver o marketing, a poder ser eu a liderar. Sempre gostei disso e gosto muito dessa área também. Não tenho todo um estilo autoritário, é um estilo obviamente bastante amigo, por assim dizer, e que queria criar a minha cultura empresarial também. E nasce um bocadinho daí, desde criança ter esta ideia, depois aos 21 anos cruzar-me talvez com as pessoas certas, na altura certa, fez com que eu começasse o negócio, com muita ingenuidade e com muitos erros pelo caminho também, começando assim tão jovem, naturalmente. E ainda hoje faço e tento aprender com isso. Acho que a chave mesmo é aprender. E há uma coisa que eu costumo partilhar muito nos workshops que faço e com as pessoas com quem trabalho, que é a estratégia da aprendizagem acelerada. Ou seja, eu lembro quando era criança, eu sempre tive boas notas, nunca fui o melhor aluno da turma, mas era um dos melhores alunos da turma. E um hábito que eu tinha era chegar a casa depois das aulas e fazer resumos do que tinha estudado, ou melhor, do que o professor tinha ensinado, ler os livros, fazer o resumo daquele capítulo e pronto. Quase nem precisava de estudar para os exames, porque tinha esse hábito de constantemente aprender. E ainda hoje em dia eu faço. Eu tenho tipo um journal, onde quase diariamente escrevo por extenso tudo aquilo que vou aprendendo ao longo do dia. Tu consideras isso um hábito de alta performance teu? Sem dúvida. Repare, Eduardo, eu acho que a indústria que está mais avançada em termos de alta performance é a indústria do desporto. E acho que a indústria do desporto é fantástica porque as métricas são muito tangíveis. Eu consigo medir a velocidade a como, por exemplo, um jogador de futebol corre 100 metros. Não é? Eu consigo saber quantos cestos é que um jogador de basquete consegue acertar, dados os lançamentos que ele faz. E portanto, aquilo que eu faço hoje em dia, eu desenvolvi uma coisa que é a ignição diária. Aqui está, que é um diário que eu preencho todos os dias, não só com aquilo que tenho para fazer de importante, mas com algumas perguntas de mindset matinal, só para manter o foco. E depois tenho uma avaliação mensal que faço também, ou semanal, melhor dizendo, todos os meses sobre alguns hábitos de alta performance. Não sei se deu para ver muito bem, mas era só para... Deu importante, mas deu para ver que tens aqui. Exatamente. Mostrar que efetivamente existe. Estás outra vez aí? Perdi-te. Alô, estou. Alô, deixa eu ver aqui a ligação, o que é que se passa? Está ok. Estamos aqui. E diz-me, tu depois dessa empresa, tu tens depois uma etapa, se não estou em erro, em Londres. Eu estudei em Londres, tirei lá a licenciatura e quando acabei a licenciatura, aí sim, depois voltei para Portugal. Tive a viver 3 anos em Londres. Ok, e como é que foi viver fora do país durante esses 3 anos? Primeiro, o desafio de sair foi fácil, foi tranquilo? Sim, era uma coisa que eu queria e acho que primeiro preciso querer e preciso vontade. Sim. E tendo determinação, depois as coisas acabam por acontecer e já estava a ser preparado já há muitos anos para ir lá para fora estudar. E chegando lá fora, a coisa fluiu naturalmente, obviamente que teve os seus desafios, mas eu acho que o mais importante, de facto, de viver sozinho para fora é a autodescoberta que acontece. Tu, de facto, descobres quem és, porque aqueles alunos, ou pelo menos aquelas pessoas que vão estudar para universidades perto de casa e continuam em casa, acabam por estar a viver sobre as regras dos pais. A regra de onde é que se põe o iogurte no frigorífico, a regra das horas a que se janta, a regra do o que é que se janta. E quando vais viver sozinho, tens que tu próprio construir todas essas regras. E, portanto, foi uma fase muito, muito interessante. Conheci imensa gente nova de imensas culturas diferentes. E, de facto, Londres proporcionou essa aventura tremenda que foi uma mais-valia espetacular na minha vida e sou muito grato por isso. O que é que tu trouxeste de Londres nas tuas rotinas habituais do dia-a-dia? Isto é, se trouxeste alguma coisa de novo ou, pelo menos, aperfeiçoado? Eu ainda era muito novo. Era novo demais.
ainda não estava assim tão a ser na alta performance. Ainda era uma fase onde eu se calhar gostava era de, tendo esta visão de um dia ser empresário e sempre ter sido bom aluno, também gostava, era bom viver e gostava de levar a vida assim também de forma mais descontraída e sair à noite, de ver uns copos, etc. Faz parte da idade. Como qualquer jovem. Aliás, exatamente. Tu tens 29, eu tenho 45, eu considero-me um jovem e tu um jovem e também. És um jovem, inclusive, a primeira vez que nos conhecemos, eu elogiei a tua pele, que era uma pele super bem cuidada. É muita sensibilidade que tu em ti, mas ao mesmo tempo associada a uma maturidade, em termos de vida, de visão, que diferes. Eu diria que tu és um jovem que está num processo de alta performance constante, sempre o tiveste. Tu tens um potencial de materializar eventualmente projetos e sonhos acima da média. E uma das coisas já descortinei. Tu és eventualmente aquele caso típico, fruto, tu és a média das 5 pessoas com quem mais convives. E de facto tens o privilégio, logo desde tenra idade, de estar rodeado por pessoas, nem todas as avós. A minha avó não me perguntou se a minha testa estava pronta. Certo, exatamente. Poucas avós que têm esse tipo de conversa com os seus netos. Claro. De facto, essas pessoas à tua volta. Agora conta-me, tu tens aqui a ignição do teu talento, que é um projeto que vale a pena quem não conhece, de facto, ter consciência, estudá-lo, vê-lo daqui do Porto. Eu já andei para pesquisar e aprofundar um pouquinho. É muito bonito, é um projeto que tem uma visão de médio e longo alcance. Ele exige muita energia de ti. Isso vê-se nos vídeos que tu fazes, nas aulas, nos cursos, nas sessões que tu te empenhas. Como é que tu consegues resgatar essa energia durante não só os cursos, mas principalmente na criação do projeto, das ideias? Como é que isso surge, Rafa? Como é que é o teu dia para poderes, de facto, materializar esse teu sonho que tens na cabeça? Ok. O primeiro ponto, acho que é importante salientar que é alta performance, o que é alta performance? É tu estás no teu melhor, num estado de recursos, num estado confiante, num estado de coragem, num estado disciplinado, focado, que de facto te permite levar as coisas para a frente no teu melhor. E isso é a definição, pelo menos na minha cabeça, de alta performance. Sim. E é importante a noção de que alta performance não é uma corrida onde tu cruzas a meta, rasgas a fita com o peito, explodes a garrafa de champanhe, está feito. Não é isso. Alta performance é quase como um estilo de vida. Ok? E agora respondendo à tua pergunta, efetivamente. Número 1, criação de clareza. Isto é um exemplo, pelo menos, é um dos exemplos das coisas que eu faço, como o journaling, como alguns métodos de planeamento de tempo para eu garantir que estou focado no que é importante e não no que é urgente. Portanto, esta clareza gera não só uma conexão com a minha identidade e com o meu propósito, que me dá garra para fazer acontecer, há tipo um emotional juice aqui a rolar, e essa parte é importantíssima. Focar no que é importante e não no que é urgente, ou pelo menos fazer esse esforço, nem sempre é possível, às vezes a exigência é tão grande que também tens que dar vazão ao que é urgente, mas Sim. O importante é de facto onde estão os ganhos principais. Depois tem a ver com, de facto, manter uma coisa que estavas a dizer que é importante também, rodear-te das pessoas certas. Eu marco muitos almoços com malta que eu considero serem também altos performers, com malta que eu também considero serem pessoas que me podem acrescentar qualquer coisa, tanto a nível pessoal como profissional e, obviamente, várias áreas. Convivo com pessoas que me trazem insights sobre marketing, recursos humanos, operações, etc, etc. E acho que isso também é uma coisa, de facto, muito importante. Mais uma coisa que eu faço que acho que é importante praticar é desenvolver influência também, porque tu nunca consegues fazer nada sozinho, não é? Tu de alguma forma dependes sempre de outras pessoas. E quanto mais tu desenvolves a tua influência, quanto mais tu consegues desafiar os outros a crescer e ensiná-los a pensar, mais rápido tu consegues, no fundo, ir do ponto A ao ponto B. E portanto é isso, eu diria clareza, geração de clareza sobre quem tu és. E há umas perguntas interessantes que eu faço de manhã. Por exemplo, o que é que me entusiasma hoje? E muitas vezes eu coloco ir ao ginásio. E nem sempre apetece-me ir ao ginásio. De manhã eu confesso, estou cansado. O dia anterior fui ao ginásio, fui jogar futebol. De manhã acordo e pensei, tenho que ir ao ginásio. Ei, não sei se me apetece ir. Mas depois faço o meu planeador e escrevo, o que é que me entusiasma? Ir ao ginásio. E começo a pensar em tudo aquilo
o ginásio me vai trazer aquela boa sensação, aquela vitalidade, tudo mais, e um bocadinho com essa visualização acabo por ficar mesmo entusiasmado por ir ao ginásio. Outra pergunta, por exemplo, é quem é que precisa de mim no melhor? Nós às vezes fazemos mais pelos outros do que por nós próprios. Isso é uma boa pergunta. Fazem uma pausa. Esta semana, este mês lá na escola, o nosso tema é mudança de paradigmas. E procuramos estudar todo o ambiente. E, aliás, uma pergunta que eu tenho aqui é exatamente sobre isso. Mas tocaste num ponto que é o facto de nós, às vezes, facilitamos demais e connosco mesmos, sabes? Com os outros nós exigimos, porque achamos que os outros merecem o melhor, mas quando chega a nossa vez, são poucas as pessoas que têm a consciência de manter esse grau de exigência. E tu acabaste de tocar nesse ponto. Esse é um dos 4 pilares da inércia que o ser humano tem no seu dia-a-dia. E um desses 4 tu já retiras naturalmente. Faz isso aqui um parênteses para tu perceberes que de facto já estás dentro dessa vibe que é gerar mudança constante. Não é mudança no sentido de seres instável. É mudança de estar sempre preparado para construir e para manter aquilo que é o teu foco. Claro, claro. E uma coisa interessante que agora me veio à cabeça quando partilhaste isso é que nós às vezes temos mente aberta para as outras pessoas. Temos mente aberta para ter um patrão gay. Temos mente aberta para ter um CFO de uma empresa preto. Temos mente aberta para uma série de coisas. Mas depois quando chega a nós não temos mente aberta para questionar as nossas próprias crenças, muitas vezes. E a forma que nós vemos o mundo, achamos que aquilo é verdade. E o mundo funciona desta forma. E muitas vezes não temos ou a coragem, ou a predisposição, ou algo nos falta para conseguirmos olhar para dentro e pensar, bem, faz-me sentido. Por exemplo, eu tinha uma crença que eu achava que tinha que estar sempre a produzir. E se não tivesse a produzir, eu ou estava aborrecido, ou estava a sofrer de ansiedade. E então eu tinha que arranjar uma ocupação e era produzir. E eu achava que era assim, porque eu via os Gary Vees da vida, eu via os Grant Cardones do Instagram, eu via toda essa malta a dizer hustle, 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 hustle. E eu estava a hustle. E engraçado que eu achava que depois toda a gente tinha que ser assim. E quem não era um ser humano inferior. E digo isto hoje abertamente, não querendo ser arrogante, mas porque tive essa mente aberta de olhar para mim próprio e pensar, epá, Rafa, isto não funciona bem assim. Em primeiro lugar, tu estás sempre a produzir, muitas vezes estás a fazer coisas que não interessam. Estás a fazer a urgência, a fazer uma apresentação que ainda nem sequer há procura para isso. Estás só aqui a inventar, a manjericar. Pá, potencialmente um dia vou fazer esta apresentação a alguém. Ou escrever um e-mail, depois acabas por nem enviar. Portanto, perder tempo com essas coisas. E o que eu percebi é que eu tinha uma crença de facto que eu tenho que estar sempre a produzir e se eu não estivesse sempre a produzir, eu não sou bom o suficiente. Não sou bom o suficiente porque o meu sucesso está sempre dependente do próximo sucesso. O meu bem-estar, a minha avaliação da autoimagem está sempre dependente do próximo sucesso. E eu percebi que se calhar estava errado. Então eu mudei a minha crença para eu tenho que produzir ações de alto impacto, tenho que me dar tempo para evoluir e não vou julgar quem não achar que isto é o ideal e quem não anda ao meu ritmo. E foi precisamente aberto. Isto parece uma coisa tão simples e tão básica. Parece, mas vou dizer aqui, com 20 e alguns anos, porque nós somos uma bomba de energia, dou-te já aqui um conselho mais velho. Força. Os 20 anos até aos 30, aos 29 foi quando eu comecei a minha empresa aqui no Porto. De facto, porque foi um momento em que a energia nos estava a levar para isso, a energia interna. Isto parece que é uma raiva interna que nós temos e queremos mudar o mundo todo pelo pensamento só. Dá trabalho, é óbvio. E o que estás a dar a entender é que, mais uma vez, quase de uma forma precoce, tendo em conta aquilo que é a média das pessoas, percebeste que nem tudo é como a gente vê nas redes sociais, nem tudo é como a gente vê na imagem, que no fundo também outros grandes líderes fazem passar, porque no fundo o papel do líder é inspirar. E depois o liderado é que deverá ter o discernimento de, no seu interior, perceber o que é que pode aplicar. É óbvio que nós tentamos levar tudo a peito, nós queremos ser assim. E tu mostras exatamente a força dos 20 anos, que é querer fazer tudo a eito. Querer fazer tudo, sim, brutal.
Sem dúvida. E agora estou a chegar perto dos 30 e sinto uma evolução enorme. Sim. Uma das grandes aprendizagens que eu tive nestes últimos anos foi, número um, conseguir controlar o meu estado emocional. Como é que eu passo de um estado pouco confiante, de um estado inseguro, de um estado frustrado, irritado, nervoso, para um estado de recurso, para um estado alegre, para um estado otimista, às vezes até para um estado eufórico. E aprendi a dominar muito bem isso, o que permite lidar melhor com os problemas que vão aparecendo na minha vida. E outra coisa, uma lição-chave que é importantíssima, é também conseguir entrar no mundo das outras pessoas. Lá está, não achar que a forma como eu vejo o mundo é que é correta, porque não é. Há várias formas de ver, a minha é uma delas. E as outras pessoas haverão ter a forma delas verem o mundo e eu tenho que apreciar isso, tenho que perceber isso se é que quero influenciar e quero as inspirar. Sabes como é que isso se chama, Rafa? Tell me. A empatia. Empatia. A capacidade de nos colocarmos no papel do outro. Procurarmos criar dentro de nós as vivências, as experiências que eventualmente eles tiveram e os fazem ter aquele tipo de comportamento ou aquele tipo de crença. Ou aquele tipo de visão. Sabe? Chama-se isso a empatia. É das melhores, podia ter os melhores superpoderes que um ser humano pode desenvolver. Sem dúvida. Eu vou fazer aqui um resumo para quem nos está a acompanhar, que eu já apanhei aqui os seus hábitos. O aprender, que é para ti uma máxima, a tua clareza mental, através de várias ferramentas, uma delas o journaling, e o teu diário, a ignição diária, é assim que se chama. Exatamente, bem lembrado. O importante não é urgente, aliás, é importante e não urgente, se vais atrás das importâncias. O teu networking, quando falo networking no sentido de criares uma rede de apoio, um peer group que te faça estar sempre up, a tal média das 5 pessoas. O desenvolver influência, isto chama-se ser-se professor. É o papel de começar a gerar à nossa volta um campo magnético em que tu influencias os outros e de alguma forma tu geras no universo um retorno. Tu dás e recebes. Tu dás e recebes. Gerando essa influência. O teu mantra, está aqui já, o primeiro. Eu não te fiz essa pergunta, mas já me respondeste. O que é que me entusiasma hoje? E tu usas uma técnica que eu ensino muito aos meus alunos, não deste-lhe um nome, eu chamo-lhe a isto mentalização, tu usaste visualização, mas usas naturalmente a visualização como técnica para tu chegares aos teus objetivos. Tu crias mentalmente, conscientemente o plano e depois daí tu operas. E finalmente aqui a empatia. Já é um número muito, muito bom. E ainda nem perguntei o que é que tu comes. Por acaso tenho ficado algo traumatizado com alguns documentários que tenho visto na Netflix recentemente e tenho andado a mudar a minha alimentação. Tenho comido mais fruta e mais legumes. Acabaram-se as bolachas cá em casa. Queijos e coisas do género também drasticamente reduzidos. E tenho notado um impacto significativo na alimentação que não estava à espera. Do aparelho digestivo e, consequentemente, de quão leve eu me sinto no dia-a-dia. Ou seja, sinto-me mais leve e não tão pesado. E a alimentação joga uma parte importante, tal como o desporto também joga. Contudo, a alimentação é uma coisa agora bastante mais recente. O desporto sempre fez parte da minha vida. Sim. Conta-me da alimentação. Como é que tu geres... Até agora falaste em gerar energia em ti por automotivação. É um auto-coaching que tu fazes, mas a energia do nosso corpo é gerada por glicose. É gerada por aquilo que a gente ingere. Não há noutra hipótese. Neste caso, a biologia pura. Como é que tu dás energia à tua máquina? Como é que a fazes ter energia? Durante quantas horas por dia? Se fazes pausas, não fazes pausas? Tens consciência disso? Quando é que te deitas? Conta-me. Em termos de alimentação, não tenho grande consciência. Sei que quero ver verdes no prato e quero beber sumos de fruta e quero comer fruta. Agora, tenho um ritual de manhã, quando me levanto, que é criar esta clareza, e tenho outro ritual à noite, quando me vou deitar, que é eu não toco no telefone meia hora antes de ir para a cama. E durante essa meia hora, ou estou a ler, ou estou a viver com a Madalena, que é a minha noiva, ou estou simplesmente a pensar. Que é uma coisa que há muita gente que não consegue. Há muita gente que não consegue, por exemplo, ir à casa bem fazer o número 2 sem levar o telefone. É impressionante. Mas, de facto, uma das coisas que eu também aprendi é que nós precisamos de thinking time. Nós também precisamos de tempo para pensar. Deixar a mente fluir.
E, e pronto. Lembro de uma coisa que tu me ensinaste que me marcou bastante. Sabes que foste tu que me ensinaste a respirar, curiosamente. Ensinaste-me a respirar. Eu não sabia respirar. Não sabia que o pulmão tinha 3 blocos, não sabia que, de facto, a respiração abdominal... Não sabia como fazer a respiração abdominal. Já tinha ouvido falar, mas não estava a praticar. E uma das coisas que eu também descobri ao longo da minha vida, que eu sou uma pessoa um bocadinho, digamos, um bocadinho acelerada e quero tudo para ontem. Então, um dos meus grandes desafios era como é que eu controlo esta ansiedade, como é que eu consigo manter a energia no final do dia, depois de um dia onde está tudo a acontecer. E uma das coisas que eu percebi é, eu estava a perder imensa energia nas transições. É quando eu acabo de escrever um e-mail, passo para fazer uma apresentação PowerPoint, depois vou ter uma reunião de equipa, depois vou ter uma reunião com um cliente, e não parar simplesmente para respirar, voltar ao momento, praticar um bocadinho de mindfulness, não é? Aquilo que eu faço hoje em dia é uma técnica, é o relaxa a tensão, cria intenção. Ou seja, respiro. E quando expiro, penso, relaxa. Inspiro, relaxa. E sinto os músculos a relaxar e estou só focado no que eu estou a dizer e nos músculos a relaxar. E esses 30 segundos, 1 minuto, fazem toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Rafa, tu tens um mentor ou vários mentores? Eu diria vários mentores. Quem serão? Um deles, Tony Robbins, sem dúvida. Adoro. Brendon Burchard, Robin Sharma, Russell Brunson, Frank Kern. E conseguia, se calhar, dizer mais alguns, se pensasse mais durante mais tempo. Eu sei que tu foi o ano passado, em junho, tu chegaste a estar em Londres, na conferência do Tony. Estive em abril e em junho. Estive em abril no Unleash the Power Within. Fabuloso. Recomendo vivamente toda a gente ir. E depois estive no Business Mastery, em junho, em Amsterdão. Perfeito. Também gostei imenso. Mais focado, lá está, para negócio, que é mesmo, assim, uma das minhas paixões também. Adoro. Como este mês, e nós temos trabalhado muito a temática mudança, uma pergunta que me colocaram para te fazer a ti é esta. Qual foi a mudança mais drástica que tu tomaste na tua vida e como é que tu lidaste com isso? Isso é uma excelente pergunta. Bem, vou partilhar uma mudança. Não sei se foi a mais drástica, mas foi uma mudança. No meu estilo de vida festivaleiro. Nunca fui demasiado hardcore nisso, mas houve ali um momento em que, de facto, mudou a minha vida. Eu lembro-me que voltei de Londres, entretanto, estive a trabalhar durante um ano no Porto, entretanto, não gostei do que estava a fazer, fui tirar um mestrado para Lisboa, mas nessa altura em que estava no Porto, aquele ano, entre essas duas coisas, né, entre acabar os estudos em Londres e ir para Lisboa, eu senti que a minha vida não estava a avançar ao ritmo a que eu queria que ela avançasse, senti que estava a estagnar. E isso não era bom, porque um dos meus grandes valores também é a aprendizagem, é o crescimento, é a capacidade de contribuição, e o facto de estar estagnado fazia com que eu procurasse distrações. Os veículos que eu estava a arranjar para conseguir a certeza que eu queria na minha vida e a significância, digamos assim, que eu queria na minha vida e que não a estava a conseguir na altura, era através de álcool, de cigarros, etc. Eu lembro-me uma vez estar a voltar de Lisboa, tive uma entrevista na McKinsey. Aliás, haviam duas empresas que eu queria trabalhar, que era a McKinsey e a BCG, na altura. E eu sempre achei que sempre consegui ultrapassar todos os obstáculos que me apareceram na vida. Isto aqui, eu vou apanhar uma babadeira, no dia a seguir vou a uma entrevista e vai ser canja, vou conseguir passar. E não consegui. Eu lembro de estar a voltar no comboio, de Lisboa para o Porto, assim um bocado depressivo, e a primeira coisa que eu fiz quando cheguei foi vou ter com os meus amigos da má vida. Ter com os meus amigos da má vida e nisto estamos sentados numa sala e entra um tipo chamado Macaco dentro da sala. Não é o macaco dos Super-Dragões, se há aqui alguém do Porto a ver isto, mas ele era um macaco, cabelo grisalho, um tipo magro, com tatuagens no braço, vestia skinny jeans quando ainda não eram moda, e eu lembro dele entrar, acender um cigarro, pegar numa cerveja,
começar a fumar o cigarro, começar a contar uma história de pancadaria que teve e que não sei o quê, e que um amigo foi esfaqueado e que ele quer é vingança e que vai matar ou não sei das quantas. E eu olhar para aquilo e pensar, meu Deus, este macaco era um rapaz pai, com 34 anos, cabelo grisalho, bocadinho como o teu agora, aos 46 anos. E eu tinha 20 e poucos anos na altura, e eu lembro de estar a olhar para aquilo e pensar, número 1, eu não quero ser como ele quando tiver a idade dele. Número 2, eu não quero estar a conviver com esta malta e de repente há uma pancadaria na rua e eu sou esfaqueado. E eu lembro que isso bateu mesmo fundo. E eu lembro nesse dia, literalmente, ele entrou, eu observei durante 5 minutos, eu levantei-me e disse, malta, tenho que me ir embora. Voltei para casa, comecei a mandar as candidaturas para as universidades, fui para a universidade e abandonei um bocado esse estilo de vida. E, portanto, isso foi uma mudança drástica e este foi o momento em particular, esta história do macaco que me marcou. E às vezes nós precisamos de acontecimentos marcantes para mudarmos. Às vezes é uma doença. Nós somos macacos na vida. Exatamente, ou às vezes é alguém próximo que morre ou qualquer coisa. E isso é quando nós reavaliamos a nossa vida. E para mim isso foi um episódio muito marcante na minha vida aos 20, 21 anos de idade. Sabes, Rafa, estava-me a fazer lembrar, a penúltima conversa que eu tive aqui nas nossas lives foi com a Olga Noronha. E vocês têm muitas parecências, porque ela fez agora 30 anos, agora em janeiro. E ela, aos 18 anos, já estava a ser apresentada a Presidente da República, com as suas obras. Ela tem um trabalho incrível também. De alguma forma, vocês têm muitas coisas em comum. E isto vai-me perguntar, se tu com 29 já tens aqui um trajeto digno de se ver, digno de partilhar, já tens um livro, desta tentada árvore, de certeza. Exatamente, também está para breve, espero eu. Onde é que te vês com mais 50 anos? Eu posso ser o seguinte, eu imagino-me com uma família saudável, imagino-me com 2 ou 3 filhos, imagino-me a viver com alegria, com gratidão, com prazer, com satisfação, imagino-me a lidar bem com os maus momentos, que acho que acima de tudo não é tanto sobre como é que nós celebramos os bons momentos, é mais como é que nós lidamos com os momentos que não são tão bons, como é que nós conseguimos ultrapassar isso. E eu projeto-me no futuro com uma capacidade fantástica de conseguir superar, no fundo, qualquer desafio que apareça. E sei que vou ter tudo dentro de mim para os conseguir superar. E eu às vezes faço esse exercício de ver-me a mim com 50 anos a entrar na sala e vejo o meu aspecto físico, vejo um aspecto físico magro mas fibrado, com uma boa constituição. São mais 5 do que eu, só para tu saberes. Olha, assim mais ou menos como tu, exatamente, assim com esse bom aspecto. A entrar aqui dentro e quais é que seriam as dicas que ele me daria? E é curioso, muitas vezes penso nisso, mas lá está, penso muito família, penso negócios, imagino um dos negócios que eu tenho agora é a Pana, que é uma marca de joalharia em prata e acessórios femininos. Se tudo correr bem, espero que sim, tudo indica que sim, seria ter 15, 20 lojas, eventualmente pensar-me vender o negócio ou deixar aquilo para os meus filhos, não sei. E portanto vejo isso. E através da ignição também me vejo a influenciar bastantes líderes, porque eu acho que se eu conseguir impactar os líderes, eu consigo depois impactar uma série de pessoas. Se for individualmente 1 a 1, é um pouco a Tony Robbins, que enche pavilhões com 14 mil pessoas, mas eu vejo mais como tipo um special ops, tipo um cirurgião cardíaco. Um especialista. Exatamente, que target aqueles líderes que de facto têm potencial para eles próprios conseguirem inspirar pessoas, conseguirem pôr pessoas a executar a um nível de excelência que se calhar assim eles nunca iriam lá chegar. Então eu vejo-me a trabalhar especificamente com esses líderes para atingir os objetivos e de facto concretizar a visão. Porque não é Portugal um país mais motivado, mais produtivo e financeiramente mais rico. Rafa, viste? Meia hora já passou. Time flies when you're having fun. E ao propósito destas conversas, destas lives, porque eu digo sempre, cada artigo que eu escrevo, coloco sempre uma chave finalizadora que é alta performance, é como uma semente, sabes? Porque quando nós a cultivamos, ela depois desperta. E há árvores que crescem em 1 ano, 3, 5, 10 ou nunca, se nós, de facto, nos alimentarmos. E estas partilhas que tu fizeste hoje
são um pouco do adubo para esse terreno fértil que os milhares de pessoas que nós conhecemos, nas nossas redes sociais conseguem influenciar, vai chegar lá, eventualmente, serem a chave da ignição, e ignição para alguns, darem o seu passo, eventualmente conversarem contigo, comigo, mas principalmente eles sentirem que hoje podem ser melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. Rafa, Muito obrigado, bem, Dudu. desejo sucesso, um ótimo Obrigado, ano. Eduardo. Quando é que Ótimo ano para ti também. E vamos falando. Tchau, tchau. Tudo a correr bem.